a ustedes, ¿no? Bueno, pues sí, entonces me gustaría presentar a Francisco Klinja Carvalho. Él es un artista brasilero que vive hace mucho tiempo en Alemania. También viviste en Colombia, ¿cuántos años? ¿Como cuatro, cinco? No 4 recuerdo. años. 4 años viviste en Colombia. Él Ujú. estudió conmigo en Düsseldorf, en la Academia de Arte de Düsseldorf. Desde allá nos conocemos. Francisco es de la Amazonía, en Brasil. Óbidos, ¿no? Sí, Y, sí. y bueno, hizo su estudio en Alemania y es, yo diría que un viajero. Ahora es profesor en la Academia de Arte de Mannheim. Desde hace varios años, él realmente ha vivido en Brasil, Colombia, Alemania, o sea, ha estado toda su vida viajando. Y yo creo que también eso hace parte de su obra, ¿no? Ese intercambio también cultural. Eh, Hemos pues estado haciendo una serie de reuniones también. La idea es vernos en Alemania en julio. Y pues estamos tratando de organizar como intercambios con los estudiantes suyos y míos. Hemos hecho encuentros por Zoom. Entonces, pues es una alegría tenerte acá. Pues muchas gracias también por la hora, porque para ti es casi la 1 de la mañana. Entonces, gracias por acceder a esta hora. Y bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la presentación es tuya. Cuando tú digas, pues comenzamos. Buenas, gracias Edgar por esta iniciativa. Edgar tuve a ideia desde o ano passado em fazer intercâmbio com alguns de meus alunos e foi uma boa experiência. E agora temos uma avaliação esse momento de charla, de fazer uma charla e possivelmente Edgar venha no próximo ano para a Alemanha com alguns de seus alunos e possivelmente vamos encontrar-nos. Buenas, como Edgar falou pouco sobre mim, eu venho de Amazônia desde 97. Vivo em Alemanha, não somente Alemanha, pero sempre viajando, né? E de meus pontos, de alguns pontos de minha viagem foi em Bogotá, Colômbia, onde tive a satisfação de reencontrar a Edgar e também tive uma experiência em trabalhar um pouco em la Universidade Nacional, né? Bueno, sobre mi trabajo, yo voy a hablar un poco aquí, un momento, esto aquí. Normalmente, quando eu hago uma charla de meu trabalho, eu hago de uma forma que cronológica. E e sempre quando eu empeço, mostro um pouco sobre esta de Amazônia, um momento que estou tendo problema aqui para mostrar um pouco. Agora. Sempre eu mostro um pouco destas imagens de Amazônia, porque eu sempre penso que que o artistas sempre trabalha com uma influência do ambiente ou da história da arte, né? Então, eu sempre trabalhei desta forma e sempre buscando uma descrição de la cultura por onde estou. E esse é o sentido de mostrar essas imagens de Amazônia, porque vivi em Amazônia por muitos anos também, e aí eu tinha uma influência do meio ambiente, né? Um momento que me falta aqui. Um momento que estou tendo problemas
técnicos aqui para... São imagens de Amazônia. Porque de los barcos, las hamacas, que sempre foram muito forte, que tem uma relação muito forte em Amazônia. A arquitetura amazônica também, com o barro. Bueno, e aí vou falar de meu trabalho de 1990 a 97, quando eu vivia em Belém, como digo, na Amazônia, e aí vem a influência do meio ambiente, né? E neste período eu usava muito as hamacas, eu trabalho com a apropriação, as hamacas, los barcos, material assim como os materiais naturais, que é bem típico de Amazônia. Para construir meus trabalhos, né? E neste período eu tinha também muitas, não somente neste período, como agora também, minha obra sempre tinha uma relação também com ativismo e era como uma crônica do que se passava em Amazônia. Por exemplo, este trabalho aqui é trabalho que se passou sobre a morte o assassinato, o massacre de 19 campesinos e que foram assassinados por o Estado brasileiro. E nessa morte dos campesinos, por conta do Estado de manipular, não se utilizou nomes, solamente números de estes. Eu não estou conseguindo passar mais. Estou com problema de seguir. Y si sal de la presentación completamente y vuélvela a abrir. No. Como cerrar o... ¿Está trabado o...? Você travou aqui? ¿Trabó? Agora, Sí. seguir. Bueno, entonces era com esse número. Entonces eu mostrei pouco com a sangre e era uma obra quase minimalista. E depois eu mostrei esta mesma situação em frente do Ministério da Justiça em Brasil. E com o tempo a obra ia se degradando, né? Como se for com a situação da vida. Então nasceu muito ativismo, né? E aqui é outro trabalho para fazer esse trabalho. Eu passei como um mês, não somente isso, como toda a exposição, um mês vivendo no museu. E de acordo com a construção do museu, eu fui construindo várias peças dessa exposição. E
todo meu trabalho era com barro, com materiais naturais e sempre baseado também na arquitetura amazônica. E eu fazia uma coisa chistosa também, que eu falava um pouco do minimalismo, mas um minimalismo improvisado. E aqui começo a poner os elementos, né? Sempre em uma reja, né? Como se pedira a utilização destes. Este é um outro trabalho que eu também baseado em um outro massacre, e foi de los índios Yanomamis, que ocorreu em 1994, na região de Amazônia, entre Brasil e Venezuela, por conta de los garimpeiros que buscavam sempre invadiram as terras Yanomamis. Eles entraram e praticamente assassinaram quase toda uma aldeia. E esse massacre se tornou uma grande polêmica em Brasil por conta de que o governo brasileiro havia dito que não havia massacre, pero em la cultura de los Yanomamis, quando uma pessoa morre, a primeira coisa que se faz muito rapidamente é queimar o corpo e com a ceniza, e depois da ceniza eles comem banana e esta ceniza se jogam o resto no rio. E, bueno, o governo brasileiro dizia que não havia massacre por conta que não havia corpo. E desde então eu decidi fazer esse trabalho em que eu mostrava duas situações, a cultura cristiana e a cultura de los índios. Em las calabazas que estão arriba estão todo lleno de ceniza e abaixo las cruzes, que significam os símbolos cristianos, e todo lleno de la sangre. E em las calabazas havia também umas velas, e essa vela significa, para nós outros em Amazônia, significa que quando uma pessoa morre, a calabaça com a vela é como se fosse um encontro, né? Se descobrisse a pessoa, né? Assim era a instalação, quase que como um serialismo. Isso aqui era a aldeia de los Yanomami, do Roshimu, que foi massacrado. E assim se quedou tudo, toda a aldeia, no período do massacre. E aí vem esta segunda fase que eu chamo de entre dois mundos, e é que eu saio de uma cultura muito regional de Amazônia e venho para uma cultura que tem a tradição em uma a tradição em la história da arte, né? E foi um período de muito conflito por conta de los elementos que eu usava em Amazônia, e aí eu tinha que me apropriar de outros elementos. E este foi um dos primeiros trabalhos que eu havia feito em Alemanha e que já tinha outra dimensão, né? Esse trabalho tem um significado muito grande que se chama Entre Dois Mundos. E aí já trabalho com materiais tradicionais como o yeso, a madeira, como para criar uma forma, né? Uma forma escultórica. Tem um outro que se chama Partida. Esse trabalho eu tenho versões em yeso e bronze, né? E
bueno, eu llamo ele de clavícula, como clavícula não, como uma costilha, que era a ideia que eu de la forma, né? E eu estava muito trabalhando na forma escultórica nesse período. Aqui outras variações. E, bueno, e como a experiência também em trabalhar com a escultura, eu comecei a trabalhar com a cera e esse foi um dos trabalhos em que tem um pouco da tradição escultórica, né, da ideia da escultura como quanto forma. Pero a situação do barco e a Amazônia sempre estava presente em mim. Isso foi um trabalho que se chama, que foi participou de uma exposição que se chamava Weltsystem, homenagem a Humboldt, que era uma homenagem a Humboldt, e inclusive tinha um artista colombiano que estava nessa exposição também. E eu trouxe a ideia do barco para a exposição novamente. E o barco é como um leitmotiv, que sempre está muito presente no meu trabalho. E depois tinha outras versões. Isso foi em Brasília, em Belém, já que está em um museu não, em um parque de esculturas. Esses outros. E depois, seguindo a tradição, eu comecei a trabalhar a ideia de la forma de barco, não mais como a forma em si, como a forma hecha, e sim a estrutura interna do barco. Comecei a me inspirar aí, e a partir disso comecei a trabalhar várias formas, né? E para esse trabalho eu chamei de formas navegatórias. E sempre todo o trabalho tem uma coisa no centro e os outros como se prenderem, como na prisão, né? Aqui outra versão. E são todas as e para executar esse trabalho eu passei como 6 meses estudando a forma de construção de la construção de los barcos, né? Este outro também que também cercando, já trabalhando com ferro, com hierro e o metal, né? Aqui um dibujo a partir de las pedras del Reno. Aí vem de 2001 a 2020 ou 22 também. E nesse período eu começo quando eu regresso ao Brasil e começo a viajar por América Latina, eu passei a ter influência do mundo urbano, não mais rural e não mais a tradição somente da escultura, e sim a influência do mundo urbano e a cultura das rejas, né, que está muito próximo da arquitetura, me interessou muito e com isso eu comecei a integrar meu trabalho. E também havia nesse período uma coisa que eu comecei a viajar por não somente entre países e havia muita mudança em minha vida, não somente entre países, mas também na própria Alemanha. Eu viajei, cambiei muito de cidade, tudo isso, e eu incorporei um pouco esta ideia de la viagem, de contato com a nova cultura e tudo isso, e eu incorporei em meu trabalho. Isso aqui se chama Variação em Azul, e conta uma história de uma senhora. Eu passei a trabalhar como se fosse uma crônica, né, nisso. Tudo a ver com material tradicional. E esta coisa de eu
do improviso da América Latina, que chamamos em Brasil de, de gambiarra. E isso tudo eu comecei a também incorporar em meu trabalho nesse período. Pode-se ver aqui. Aqui mais uma variação também, em que a forma interna e externa, a forma interna tem uma forma e a externa se constrói como se fosse uma escultura, uma nova escultura, né? Isso aqui foi em Santiago de Chile, também nesta ideia de uma crônica do viajero. Em Santiago de Chile, quando eu hecho essa exposição, havia allá uma situação que não podia se falar de la família Allende, né? E por provocação eu mostrei esse trabalho todo em rojo, e lá a história que eu conto dentro também tinha assim como a mudança em América Latina, né? E dentro tinha inclusive um rádio que tocava canções de religiosas, para falar um pouco disso, né, sobre a ideia do comunismo e a ideia de la visão de Allende e, además, de la situação de América Latina que foi, né? Esse aqui era o rádio. E a gente outra variação desse trabalho em Brasil também, tudo baseado na improvisação e muito disto tem a influência também de Colômbia em meu trabalho, quando eu vivi em Colômbia. Esse foi o trabalho que eu fiz em Neumambo, e também falando um pouco sobre a religião e o improviso e a pobreza e a cultura de la agressão que há, né? Nesse contexto todo. E a partir de aí comecei a trabalhar também com esse muro. Isso, e aí começa a tirar alguns elementos desse trabalho aqui e a incorporar como se fosse um trabalho, um outro trabalho, né? Essa ideia de los muros e de la forma, outra versão. E aqui já também outra versão, né? E esse já com a ideia do muro que me recorda um pouco também minha infância, né? Que eram os muros que com todo lleno de vidro para que não pudéssemos ultrapassá-lo, né? E aqui é uma variação em amarillo, que foi também baseado em Colômbia, isso foi feito em Medellín. E este é a cor que tem a ver com o color de la bandeira de Colômbia. Isso aqui. E outra montagem. E este é um outro trabalho também que me fazem em Colômbia, de la influência do cotidiano que havia aí. Essa coisa de los bombilhos foi muito marcante em Colômbia. E também havia uma situação nesse trabalho que esta madeira era a primeira madeira que eu encontrava assim nesta color. E fui perguntar e a pessoa dizia que se acreditava que esta madeira foi a madeira que Cristo foi
colocado na cruz, foi a madeira da cruz de Cristo. E por isso eu chamei que, e ela se chama Nazareno, e eu creio que vocês conhecem, e por isso eu chamei a terceira caída de Nazareno. E tudo baseado na improvisação, né? Esse é um site específico, caso que foi feito para uma que há em Brasil uma pequena torre onde se as exposições solamente para allá, para como site específico para esse espaço. E allá eu pus a torre dentro da torre, como se fosse isso aqui. E afora eu colocava essa imagem com a real. Isso também começou em Colômbia, que foi uma coisa chistosa que eu contava, e sempre eu, quando eu falava com os amigos, eu ficava pensando, me quedava pensando que os artistas europeus, se o que se passaria com alguns artistas europeus se visitassem a América Latina. Por exemplo, Mondrian era um artista que era muito perfeito em tudo que fazia. Seu taller era um taller que era como um hospital, que era tão limpo, tão perfeito, e que era uma coisa que é impossível de pensar, somente com a ideia de los europeus. Então, eu aí hecho essa coisa chistosa, tomando algumas colores de la obra de Mondrian, e eu perguntava, como se chama? Quando não, eu contava a história, quando Mondrian visitou a América Latina, essa ideia. E los cables tinham uma situação de um improviso que se poderia se passar alguma coisa nisto. Aqui mais um pouco dele. Isto que nós outros conhecemos, esse é em Brasil, é um sistema nosso. Então, a inspiração vem de aí um pouco também para trabalhar com esse cabo. Momento que se travou de novo. Se travou de novo, diga um momento. En caso extremo, puedes Agora, ser... regressou. Eu creio que é porque está muito pesado. Este foi uma outra obra que eu fiz em Colômbia também baseado em todo o improviso. E aqui é quando eu saio de Colômbia e regresso à Alemanha. E aqui é parte de meu taller, todo isso. E eu criei uma nova situação para a obra. Eu queria pôr meu taller em uma galeria. E isso se passou em uma galeria que trabalha aqui em Alemanha. E a ideia era de eu, sim, de fazer uma composição com todas as peças que eu tinha em meu taller de minha mudança, como o ateliê de artista. Isso aqui também é um trabalho que eu fiz em Colômbia e de uma forma chistosa, que uma coisa que me impressionou muito, que eram umas prostitutas, um prostíbulo que havia em Colômbia que se chamava Calle 36 ou uma coisa assim, e que as mulheres se quedavam enredadas. E
bueno, y comencé a trabajar isso como uma peça pequena, falando sobre as mulheres enrejadas ou como se diz, ou a forma de uma catedral, né? E aí eu he hecho muitas versões desse trabalho. Isso aqui foi feito em Portugal, também já com a influência que eu tinha de América Latina, já transportando um pouco para cá. Isso também em Portugal, em que isto foi em uma cidade que se chama Óbidos, em Portugal, e como eu nasci em Óbidos, a ideia era fazer uma relação entre a cidade que eu nasci e a cidade de Portugal. E eu aí tinha uma ação com os portugueses para que me doara alguns de seus objetos. E aí, para que eu pudesse fazer um acúmulo, uma composição e buenas. Isso se passou, me deram e eu hice esta composição. E aí dentro tem poesia, tem instrumentos musicais, tudo que foram donados por eles. E aí criou uma nova reforma. Isso aqui foi um trabalho que começa a trabalhar também com alguns elementos, como se chama? Naturales, pero já com trabalho com carne, com pescados e tudo mais, sempre em uma reinterpretação de Amazônia. É que em 2015 eu regresso à Amazônia para passar uns dias e a partir de aí eu comecei a ter nova influência da região. Este é pescado que eu creio que tenha também em Colômbia, que se chama pirarucu, que é bem típico de Amazônia. E eu quis fazer uma coisa chistosa a partir da forma que eu via na região, que era sempre a proteção por conta do roubo do pescado e tudo mais, né? Aqui. E outro também com a carne. Este trabalho é de los trabalhos que estou mais que estou executando no momento, entre outros. É uma ação performática em que a pessoa está diante de uma obra minha e começa a cantar alguns lamentos que são típicos de las mortes, que são cantados na sexta-feira de Paixão de Cristo. E estes lamentos que ela canta é como chamando em los nombres de las pessoas que são assassinadas em Amazônia e também por conta da destruição da Amazônia. Isto passou agora recente em uma em uma igreja aqui em Alemanha, em Frankfurt, né? Aqui podemos, eu creio que há um vídeo. A obra se chama Oratório para uma Árvore Morta. Acordai, irmãos meus, recordai vossos pecados. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, para as almas que foram assassinadas
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A base é esta aqui, para esse trabalho. Que são esses cânticos que tem. Eu creio que tem em Colômbia também. Em nome de Deus, amém. Todo dia de cuidar, amada Virgem Maria, ela chorava, ela dizia que seu filho se abra. Buenas. E já passando para outro trabalho. Esta série que em 2009 eu tinha concebido uma obra que se chama Amazônia Sinfonia de um Recuerdo, e esta obra era para fazer dentro de 50 anos, assim, quando eu já estiver bem velho, que era como recuerdo da Amazônia, e por a consequência do que se passa hoje na Amazônia, eu tive que fazer agora. Bueno, e para isso eu passei a fazer vários experimentos com alguns elementos, como este aqui, que eu queimava os objetos e fazia uma composição com estes. Este aqui é uma outra obra que se chama, que é o título de la charla aqui, El juego solamente acaba quando a última obra entra. Isso significa que quando acaba a vida do artista, quando se faz a última obra. E esta é uma posição que era um projeto que eu tinha concebido em 2000, pero realizei em 2015. E a ideia era fazer um movimento de juego de bilhar, né? E aqui é a última obra, a última bola, pero a ideia da última obra, solamente tinha esta aí. Este é outro trabalho que eu fiz aqui em Alemanha, a partir com o mesmo conceito que eu fiz em Portugal, que é chamar a comunidade para que me donasse alguns elementos. E com isto eu fiz uma composição do espaço, uma instalação toda. E, bueno, aqui também segue outro que é com, eu creio que vocês sepam que se passa em Brasil. O Brasil foi dominado houve em Brasil uma queda do presidente, e com isso entrou a extrema-direita. E a partir de então, eu comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos minimalistas, pero sempre com títulos que remetem à situação do Brasil, como esse aqui que se chama O Fundo do Poço, né? Ou este aqui também que se chama Toda a Manipulação do Brasil, que se chama La Queda do Narciso, ou uma coisa assim. É com essa forma.
Esta aqui foi a mesma versão, hecha em Bratislava. Asociados a la represión. Sim, Llantas, ¿sí ves? sim. Y en Alemania. Sim. Me parece que no lo explica también. E aqui. La voz. Isso aqui também, que trata também de los massacres que se passaram em Brasil. E outras composições também, na mesma situação, sobre colonialismo, que eu falo. E há esta série de trabalho que são os mapas de Brasil. E estes mapas, eu sempre pongo no color do minério que está sendo explotado em Amazônia, né? E sempre há é uma pintura na parede com algum elemento adelante, né? Este aqui, por exemplo, como se chama? Kupfer, tem em bronze, tem em ouro, Cobre. em cobre, esse é de cobre, né? Esse aqui é pouco de ouro, em ouro. Esse aqui é em negro, por conta do petróleo, que foi o do óleo, que é a causa da destruição toda do país. Esse aqui é outro trabalho também que se trata da colonização, que isso aqui se chama sobre Tristes Trópicos, que foi baseado na obra de Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, e que eu relato um pouco sobre a colonização em América Latina, principalmente Brasil. As cadeiras são coloniais. Aqui outra versão também dos muros. Isto. Vou mirar o que é. Assim, isso aqui é vídeo, demora um pouco, que é sobre a situação no Brasil. E, diante disso, de mostrar meu trabalho sobre uma relação. Eu chamo esse todo o processo de golpe porque o impeachment, para cada obra dessa situação que se passou no Brasil, com a destruição do Brasil, eu tenho nessa exposição. De uma grande injustiça. Meu voto é sim! É longo um pouco esse vídeo. E aqui é a obra que estou fazendo muito no momento, que se chama Amazônia Sinfonia de Recuerdo, que é uma instalação sonora que foi feita como se fosse uma composição e com fragmentos do sonido, de todos os sonidos que há em Amazônia. É uma ideia de se mostrar que é como se fosse uma memória que de algo que não existe mais, que não vai existir há um tempo. Como digo, esse trabalho eu tinha pensado para muito distante, assim, quando eu tivera como 70, 80 anos, se viviera até allá, e como uma ideia de recuerdo, pero por a consequência que está se passando na Amazônia, se tornou com uma ideia de uma ação, fazer um ativismo. E lá, bueno, os muebles, las madeiras são todas queimadas e sempre se
fazer uma composição em bloco. Isso aqui afora em outro espaço, né? Isso aqui é dentro, aqui é fora, outra versão. Isso aqui outra versão também adentro. Eu creio que existe que eu preparei para agora e solamente para falar um pouquinho da academia que eu trabalho. Um momento. Esta muito rapidamente, esta é a academia que eu trabalho, se chama Kunstakademie Mannheim. Aqui é uma coisa interna. É uma academia para o tamanho da Alemanha pequena, porque as academias em Alemanha são muito grandes. E esta aqui tem a situação. E esta academia tem, bueno, é uma academia privada. Aqui você pode mirar os professores. E é possível, está muito difícil com esse computador aqui. Sim, aqui são os professores da academia. E estou buscando aqui algumas imagens de ella. E um momento. Eu retorno para cá. E Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias. Muy chévere. A mí me surgen varias preguntas, pero me gustaría pues dar la palabra a los estudiantes y, bueno, también a Carmen, pues observaciones, impresiones, preguntas. Pues yo quiero hacer una reflexión. Me parece, muchas gracias Francisco, muy impresionante la obra. Yo había visto algunas piezas, pero ya cuando tú hablas del proceso y de la forma en la que las construyes y de la reflexión que hay detrás, hay un sentido muy impresionante y me parece muy pertinente para la maestría, ¿no? Digamos que vemos procesos materiales, reflexiones poéticas, conceptuales, formales, que además están, digamos, en un marco que tiene que ver justamente con un pensamiento de contexto, ¿no? Con un pensamiento también de, digamos, de reflexión y de crítica, pero de una forma muy sutil. Entonces creo que eso me parece que es una potencia en el trabajo muy interesante. Y me llama mucho la atención, digamos, la idea de lo instalativo, lo escultórico, lo matérico y lo más reciente que nos mostraste, performático, ¿no? Entonces, creo que tiene un espíritu muy experimental y muy también arriesgado, ¿no? Como la idea de estar buscando continuamente los sentidos en los materiales y en los ensamblajes. Eso me parece que es fascinante y me parece muy pertinente también para los procesos de nuestros estudiantes porque creo que es una búsqueda un poco similar, ¿no? Como pensar el arte, cómo se hace y de qué se habla hoy en día, pero de una forma muy, tal vez yo creo que muy incisiva y muy madura. Eso me pareció muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. En comentario de Jason aquí en el chat que dice gracias por la charla. Sus obras son una belleza, evoca pensar en temas sociales y políticos, no solo en Brasil, ya que los problemas se engloban igualmente para toda Latinoamérica. Y sur global, pensaría yo. Eso es muy interesante. Eu creio que sim, eu tenho uma visão de arte desde o início de minha carreira como artistas que sempre os artistas falam de seu contexto, de seu mundo, né? Então sempre estamos falando de um pouco desse mundo que está ao redor. Essa é uma ideia, inclusive heideggeriana, que eu descobri agora. Para isso, eu como tinha muito assim essa ideia do contexto do mundo e tudo mais, eu criei
na situação, porque eu tinha muita dificuldade para vender a obra como ideia. E eu pensei em 2015, eu levei muitos alemães a Brasil para poder mirar e ver como era o mundo e para poder também interpretar um pouco mais a minha obra. No sé si haya preguntas de nuestros asistentes, Muppets, invitados, invitadas. Porque por aquí, por el interno y por el WhatsApp me han dicho que buenísimo, que les gustó mucho, que qué interesante. Pero pues, Ah, que bueno. No me alegro mucho. Valentina. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla, es muy inspirado y muy increíble. Yo tengo una pregunta, es cómo fue la evolución de materiales en la selección, porque hay unos materiales que perduran en el tiempo y otros que se van, ¿no? Pues, digamos, la cera se va, la madera persiste. Y empieza a entrar el material tecnológico y el sonoro como digital dentro de la manera escultórica. ¿Cómo llegas un poco, cómo vas haciendo esa selección de materiales? Sempre é baseado na situação do meio ambiente. Há uma situação muito clara para mim, que é uma coisa que se chama de supervivência. E para fazer isto, eu faço alguns trabalhos que são permanentes. E outros são trabalhos que eu trabalho com improviso, que tem uma vida limitada, né? Por exemplo, os trabalhos que são essas instalações sonoras, elas se passam somente em um local e de aí não há mais. Então, eu tenho sempre que construir outros. E bueno, e também eu não trabalho com a limitação dos materiais. Sempre eu busco materiais que há uma relação com o tema que estou trabalhando no momento, né? Ou com a influência. Por exemplo, quando vivi em Colômbia, fui muito influenciado por o país, por a improvisação, por o mundo. Por exemplo, até hoje eu tenho o desejo de chegar a Cali, onde há bairro que se chama San Judas. E aquilo ali me fascinou muito, esse bairro, e eu tenho o desejo de ir aí para pegar mais informações e construir trabalho a partir da imagem desse bairro, que é todo sobre que é para mim uma representação da improvisação em América Latina, né? Então tem um pouco disso. Okay. E bueno, por exemplo, quando me vou à Amazônia e eu tenho a influência desde allá de uma situação que se passou com pescado, que é esse pescado que eu pus em La Reja, que era praticamente quase todo o sentido alimentar das pessoas que viviam allá, que não tinham outro tipo de pescado. Então, e depois tinha uma situação política e tudo, então eu fui incorporando lá no meu trabalho. Então, tem muito, meu trabalho tem muita relação com o meio ambiente, onde estou. Ok, muchísimas gracias. De nada, Valentina. Sí, aquí pregunta Jason por el chat, un poco ligado a lo que contabas. ¿Cómo aborda una escultura? ¿Tiene una idea formada o es en el proceso que va encontrando la manera de crear su pieza? Não tenho uma ideia formada. As coisas vão se passando, como eu digo, no meio ambiente. A construção que quando vivia em Amazônia, eu tinha toda a influência da região, da forma arquitetônica, da forma do objeto, do dia a dia, e era todo, bueno, esse era meu ambiente. E quando venho para a Europa, eu me deparo com esse mundo tradicional da escultura, né? Como
los trabajos con bronce, con madeira hecha, com o yeso. Então, isso eu incorporo no trabalho, e quando regresso a Brasil e depois a Colômbia, essa ideia de la improvisação do mundo urbano, que é como sair assim desse mundo amazônico para o mundo urbano, e assim vai se passando. Eu trabalho muito com o que está, com o que estou mirando ao meu redor, né? Inclusive a situação política. Hay una pregunta de Stephanie también, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Bueno, quería darte las gracias, Francisco. Comparto el sentir de Valentina, me pareció muy interesante la charla y tu trabajo. Me interesó sobre todo, y pues la pregunta dirigida hacia eso, sobre los temas sociopolíticos, como esa geopolítica. ¿Tú cuál crees que es como la mayor complejidad en trabajar como esos temas y lograr la contundencia en una pieza escultórica? Porque digamos que por las, mejor dicho, como las diversas temáticas que tú nos estabas mencionando a través de las obras, me parece que a veces como que es complejo lograr dar cuenta de ese entramado y tú lo logras con las piezas. Entonces quería saber un poco tú cuál es ese reto o esos retos que ves cuando trabajas esos temas como políticos, sí, o como de geopolítica. Bueno, isso é muito complexo para mim, pero minha obra desde o início sempre tinha uma influência também do meio ambiente, do político, porque também eu trabalho não somente como artista no ativismo, eu sou sempre ativo também em tudo que eu estou fazendo, sempre estou involucrado nas questões de Amazônia, nas questões de políticas em Brasil também, né? Eu sou estou involucrado também com alguns partidos políticos. Isto é muito forte para mim. E também estou muito involucrado com os campesinos na luta em Amazônia, né? Isto eu incorporo em meu trabalho toda essa situação. É como eu vou contando minha história também no meu trabalho, né? E bueno, eu creio que cada um tem uma arma para combater a situação que vivemos, e a arma que eu tenho é minha obra, e nisso que eu procuro involucrar. Pero há problema muito grande nós outros artistas que trabalhamos com a escultura, porque a escultura ela não é como uma arte conceptual. A arte conceptual ela vai diretamente aí e habla e tudo. A escultura é pouco sutil. Por exemplo, tem a Doris Salcedo, que é de Colômbia, ela trabalha muito na questão política, mas a obra não demonstra isso, assim como minha obra não demonstra muito a questão política. Mas é o nome que se dá à obra e todo o contexto é que se chama, que chega em la situação política, né? Não sei se respondi a ti, Stephanie. Sí, muchas gracias. Me quedé como pensando, pero muchísimas gracias por tu respuesta. Sí, sí me das respuesta a lo que te pregunté. Gracias. Nicolás. Hola, hola a todos. Pues me gustó mucho también la obra, te felicito. Como esa relación con la reja me pareció pues muy intrigante, como ese leitmotiv, como dices, que pues a mí la reja igual me produce como cierta angustia, pero como tu envolvimiento en los objetos lo vuelve también como casa, lo vuelve como también como un tejido. Eso me pareció muy, muy potente, ¿no? Como esa relación que haces entre a veces el objeto encontrado, el diseño si se quiere, y trabajar la materia, ¿no? Esa tensión también que yo creo que vivimos ahora los escultores, ¿no? Entonces de pronto la pregunta sería, ¿qué tan importante es para ti hacer toda la obra tú? ¿La haces toda tú o a veces contratas gente? Porque contratar gente también es un acto político, ¿no? Sí. Hacer la obra solo es político, ¿no? De pronto esa es la pregunta.
No, yo trabajo muy distinto. Como mi obra es muy compleja y tiene, y no hay como transportarla, ¿no? Entonces yo decidí hacer algunas cosas así, como también no puedo viajar mucho. Entonces, algunas obras que yo hago en algunos lugares, como, por ejemplo, estoy haciendo una exposición en Brasil ahora y hay un amigo mío, y siempre son los amigos que hacen conmigo, está construyendo para mí allá la obra. Pero cuando estoy aquí haciendo un trabajo aquí, soy yo que construyo. Y bueno, yo creé una situación que es muy interesante, que yo tengo un pequeño taller, ¿no? Y lugares para depósitos, para depositar la obra. Y lo pequeño taller funciona como para dibujar, para tener las ideas, dibujar, pero yo trabajo mucho ¿cómo se llama? Con los talleres, ¿no? Así, de talleres de hierro, talleres de madera y todo. Sí. Entonces, y siempre voy también construyendo a partir de la amistad. Por ejemplo, cuando yo viví en São Paulo, yo ia descubrindo las personas que tenían algunos talentos para eso, y después venían otros artistas y tomaban estas personas también para ellos, y no final muchos de estos se tornavam quase especialistas em construir obras para artistas. Pero é muito mesclado para mim. A última Ya, obra eu a hecho quase solo. varía. Sí, es interesante. Varia muito por la situação, porque a escultura tem um problema. Não é Sí. tem um problema que é o transporte. Então, com isto, a solução que eu tive foi fazer em vários lugares assim, e se tornou muito melhor para mim. Sí, muy interesante eso como del ambiente, solo como que lo mencionaste al principio, que eres muy de un artista como influenciado por su ambiente, y a mí también como que me cuestiona siempre como eso que hablábamos del contexto, ¿no? De pronto una obra no la puedo hacer en Colombia, pero sí en Berlín, ¿no? Digamos que se ve como tu proceso en Berlín como que crece y se vuelve multimedia y hay otros públicos, ¿no? Entonces también como siempre estamos, no sé si limitados o potenciados por el ambiente. Eso me parece como muy interesante de tu trabajo. Gracias. ¿Y a ti? Gracias, Nico, por la pregunta. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para Francisco? Edgar, que tenías unas reflexiones tú al principio, dijiste. Sí, pues ese símbolo del barco, ¿no? De estar, es que yo siempre te veo a ti viajando, o sea, siempre le pregunto dónde está, no, estoy en Portugal, no, estoy en Rusia, estoy en no sé dónde. Entonces, lo del barco es una cosa como tuya, un poco de tu vida. Pero te quería preguntar sobre algo que me gustó mucho y es el minimalismo improvisado. Y es como, sí, o sea, me imaginaba como Donald Judd o como Carl Andre o como todos estos minimalistas, pero claro, cuando llegan a Latinoamérica, pues se encuentran como con una palabra que aprendí de ti, que es la gambiajada. Ahí la escribí en el chat, gambiarra o gambiarrada, que es una palabra portuguesa. ¿Qué significa exactamente esa palabra gambiarrada o gambiarra? ¿Y qué tiene que ver con el minimalismo improvisado del que hablabas antes? Bueno, três coisas. Sobre o barco, né? O barco era um elemento, quando eu vivia em Amazônia, muito forte para mim. E depois que eu descobri a obra de Cacho, eu não sei se você conhece a obra de Cacho, um artista cubano, que tem como seu motivo principal sempre os barcos com a ideia de la imigração a Estados Unidos, né?
Y Cacho se quedó muy conocido con esta temática del barco. Entonces ahí yo salí un poco de esa temática. Pero era quando vivia em Amazônia era como mi leitmotiv, o meu motivo principal, né? O barco, a rede e a arquitetura amazônica. Buenas, e sobre a gambiarra. A gambiarra é uma expressão muito brasileira, baseada no improviso, em tudo e algumas coisas que são soluções que damos para algumas situações. Por exemplo, há construções que nada funciona, pero ali se improvisa e passa a funcionar da mesma forma. E isto eu incorporei muito em meu trabalho, em alguns dos trabalhos. E desde então, assim, também com essa ideia no início de minhas obras, assim, com esse minimalismo improvisado, que tem essa relação de América Latina, porque eu creio que nós outros não trabalhamos com a perfeição. Essa coisa da perfeição, da busca da perfeição, é uma coisa muito europeia. Na América Latina não tem, tudo funciona no improviso. E isto é uma coisa que sempre me fascinou e eu incorporei muito em meu trabalho, a improvisação. E, como eu digo, eu trabalho muito mirando o cotidiano. Mientras artista europeu sempre está mirando a história, né? Dando prosseguimento desde a Renascença, desde a Renascença até hoje, sempre seguindo como se fosse uma coisa evolutiva, né? E para mim não, para mim é cotidiano, é importante. Ok, gracias. ¿Hay otras preguntas? Parece que no. Parece que não. Santi. Feliz noche, qué alegría saludar. Maestro, estaba viendo, maestro Francisco, viendo sus formas navegables y al lado de ellas hay dibujo, hay una serie de trazos. ¿En qué momento dibuja? ¿Dibuja y del dibujo lo pasa a las piezas o el dibujo aparece, la serie de dibujos antes de las piezas? ¿Cómo lleva ese proceso? Bueno, são duas situações. Eu tenho dibujo, sempre estou trabalhando sempre tenho um livro que estou dibujando, somente para atender as ideias, e vem daí. Pero os dibujos que eu apresento são dibujos a partir da peça, né? São como inspirações a partir da própria peça, e a partir disso também se constrói uma nova forma. Pero os dibujos sim, me gusta muito dibujar, então se há uma relação sempre com as obras. Eu sempre, como de forma chistosa, sempre digo que o dibujo é o primo pobre da escultura, porque sempre estamos dibujando, os outros escultores estão sempre dibujando, pero como sim, como se fosse uma relação direta com a obra, né? Pero como concepto sempre é assim pequeno livro de dibujo que eu tenho. Porque los dibujos tienen color. Entonces, pues ahora que dice que parece el primo pobre, también parece otra dimensión de esa pieza, ¿no? Le da color, tiene unos trazos, unos relieves, unos volúmenes y me llamó la atención que, bueno, escuchándolo, habló un momento de crónica, ¿no? Entonces, claro, su manera de hablar viene muy de viaje, crónica, evolución, eso, ¿no? Como igual su bitácora de dibujos parecerá entonces una crónica de la pieza. Sí. Claro. Sí. É como se fosse assim, como se fosse segmento da peça. Muitos dibujos.
Gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias, Santi. Bueno, Luz Helena, muchas gracias, maravillosa charla. Hola, Luz Helena. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, entonces dejemos que Francisco vaya a dormir porque ya van a ser las 2 de la mañana. Así. Muchas gracias por acompañarnos. Obrigada, muy obrigada. Placer. Y bueno, bienvenido acá en Colombia cuando quieras. Hermoso trabajo, dice Daisy también. Y muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, Francisco y Edgar, por ser el puente y por invitar a Francisco a este espacio para conversar Con mucho gusto. esta noche. No, gracias a ustedes bueno, gracias por la oportunidad de hablar un poco de mi obra también. Hablé poco de la academia, pero tenemos otras oportunidades para hacer esto cuando Edgar esté aquí, que puede mirar con los otros alumnos de la academia. Y dizer que, bueno, estamos siempre en la lucha, nosotros artistas. Siempre. Gracias a ustedes. Francisco, muchísimas gracias por la generosidad y por el tiempo. Gracias. Y la inspiración. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, chao.